Se você tem uma qualidade de sono ruim ou não consegue dormir pelo menos 7 horas por noite, você pode desenvolver cálculos renais. Olá, eu sou o Dr. Tiago e eu sou médico urologista aqui em São Paulo. O sono é essencial para o nosso organismo. É durante as fases de sono que o nosso corpo repara algumas células, regula alguns hormônios e com o rim isso não é diferente. Existem alguns estudos que já conseguiram provar a associação entre a qualidade do sono e entre a quantidade do sono com o desenvolvimento de cálculos renais. E é sobre isso que eu vou conversar com você hoje. Fique aqui comigo que no final do vídeo eu vou te dar 3 dicas de como dormir melhor para poder ajudar você aí na prevenção da formação dos cálculos renais. Primeiramente, eu preciso te explicar o que são os cálculos renais. Os cálculos renais, ou as famosas pedras nos rins, são pequenas agregações de cristais que vão acontecer dentro do nosso rim, dentro ali do espaço onde a urina é formada. O rim, ele é responsável por eliminar diversas toxinas, diversas substâncias do nosso corpo e por manter o equilíbrio que nós chamamos de hidroeletrolítico, que são o equilíbrio de água e dos sais do nosso corpo, diversos tipos de sais. Quando existem algumas alterações hormonais, quando existem algumas alterações no organismo como a desidratação, isso pode fazer com que o rim não consiga dissolver esses sais adequadamente na urina, fazendo com que esses cristais precipitem ali dentro do rim, dando início à formação de um cálculo renal. Imagina uma xícara de café. Sabe quando você coloca muito açúcar no café e você termina de beber e sobra aquele açúcar no final da xícara? Isso é porque o café não conseguiu dissolver aquele cristal que é o açúcar. Isso acontece dentro do nosso rim quando você tem uma desidratação ou quando você tem excesso de alguns sais dentro do nosso organismo, saturando essa urina com esse tipo de sal. O mais comum, em cerca de 90% dos casos, são os cálculos de oxalato de cálcio. Então, pacientes que tenham excesso de oxalato e excesso de cálcio na urina têm uma tendência maior a ter cálculo renal por conta dessa saturação maior desses sais. Eles precipitam e dão início à formação do cálculo renal. Mas o que o sono tem a ver com isso? Como eu expliquei anteriormente, o sono ele é responsável por regular diversos tipos de hormônios do nosso corpo e também por reparar algumas células do nosso corpo que estão já em fase final aí, da vida celular. Então, o que acontece no nosso sono? Em certas fases do sono, a gente tem a produção de um hormônio que se chama vasopressina, que é um hormônio antidiurético. Esse hormônio ele é produzido a fim de que a pessoa não fique acordando muito à noite para urinar. Portanto, os pacientes com distúrbios de sono vão ter um certo desbalanço da produção desse tipo de hormônio. Portanto, a qualidade do sono e a quantidade do sono é essencial para que esse hormônio seja produzido da maneira adequada, a ponto de que a urina não fique muito concentrada, predispondo à formação de cálculo renal. Outra associação é que o seguinte, o sono ele é extremamente importante para regulação de certos transmissores cerebrais. E o que isso tem a ver com a formação de cálculo renal? A gente já sabe, já está comprovado que pacientes que dormem pouco ou que têm problemas de sono tomam no dia seguinte piores decisões. E isso faz com que aquela pessoa fique mais tendenciosa a a consumir alimentos que nós chamamos de hiperpalatáveis e hipercalóricos. Esses alimentos eles estão
diretamente relacionado também à formação de cálculos renais, porque esses alimentos são geralmente alimentos industrializados, cheios de sais, cheios de açúcares e cheios de outras substâncias que podem favorecer a formação de um cálculo renal. Além disso, a baixa quantidade de sono, a baixa qualidade do sono faz com que o paciente tenha maior risco de obesidade e também de síndrome metabólica, que também está relacionado com a formação de cálculo renal. Para comprovar isso, eu fui em busca de alguns estudos científicos e tem um estudo que foi publicado agora em 2022 que analisou 34 mil pessoas nos Estados Unidos e eles analisaram a quantidade de sono dessas pessoas, ou seja, quantas horas essas pessoas dormiam, com a chance da formação de cálculos renais. E qual foi o resultado? O que esses pesquisadores encontraram? Quando analisaram pacientes que dormiam menos que 7 horas por noite, esses pacientes tinham 22% a mais de chance de ter um cálculo renal quando comparado com aqueles pacientes que dormiam de 7 a 9 horas de sono. E o mais interessante, quando essas pessoas que dormiam menos que 7 horas acrescentavam 1 hora de sono na sua rotina, ou seja, começavam a dormir mais, a redução do cálculo renal, a chance de ter um cálculo renal foi mais ou menos de 7%. Então, ficou-se provado que existe sim uma correlação entre quem dorme menos de 7 horas e que existe essa melhora na chance de formação de cálculo renal quando você aumenta a sua quantidade de sono. Mas o importante esse estudo também mostrou que pacientes que dormem muito, mais que 10, 11, 12 horas por dia, também têm uma tendência maior a ter cálculo renal. E isso já está provado em quem é especialista em sono. Se você tem problemas com sono, eu sugiro que você procure um especialista em sono. Aqui no YouTube tem muitos vídeos sobre isso. Tem o canal do Eslen Dalagnori, ele é um psicólogo, ele fala muito sobre sono, é muito interessante os vídeos deles, recomendo que vocês assistam. Esses pacientes que dormem muito, eles também têm problemas cognitivos na hora de escolher tomar certas decisões nos dias seguintes, por isso parece ser ruim. Então, um adulto saudável, ele deve dormir de 7 a 9 horas de sono todas as noites. O sono é inegociável, não tem como. Se você tem algum projeto, se você está passando por algum problema, excesso de trabalho, que precise reduzir um pouco, que você acabe dormindo muito tarde e acordando muito cedo, tente se programar para que isso seja apenas temporário na sua vida, porque você pode ter sérios problemas, não só com a relação da formação de cálculos renais, mas também com outros problemas comportamentais, como o desenvolvimento de compulsão, obesidade, que está relacionado também ao déficit de sono, tá certo? E como fazer para melhorar a qualidade do sono? A primeira delas é dormir sempre no mesmo horário e acordar sempre no mesmo horário, inclusive finais de semana. Isso serve para regular o seu ciclo circadiano, que é o nosso relógio biológico. Você tem que acordar no mesmo horário e dormir sempre no mesmo horário, tá certo? Uma outra dica é, logo que acordar, se expor à luz natural. Atrás do nosso olho existe um grupo de células que chama quiasma óptico, que vai detectar a luz da janela, a luz natural. Quando você se expõe à luz natural, você também ajuda o seu corpo a ajustar o seu relógio biológico, falando para o seu corpo que está de manhã. E também evitar a exposição à luz branca à noite. A gente nunca teve luz à noite. O nosso corpo, o nosso organismo, ele foi selecionado para não ter luz à noite. No máximo luz de fogueira, que é a luz amarela. Só que com o desenvolvimento da nossa sociedade, a gente acabou colocando luzes à noite, que geralmente são luzes brancas. Essas luzes são ruins, porque o nosso sistema pode interpretar aquilo como não sendo à noite e você vai ter dificuldade aí para ter
sono à noite. Portanto, evite exposição à luz branca a partir de 6 horas da tarde. Se possível, luz amarela são menos prejudiciais. Evite fazer atividades estressantes à noite, como trabalhos estressantes. Se possível, não faça atividade física à noite, que isso vai te ajudar a ter uma qualidade de sono melhor, tá certo? Portanto, eu preciso que você entenda a importância do sono, tanto para a sua saúde em geral, como para prevenção da formação dos cálculos renais. Se hidrate de maneira adequada, beba aí pelo menos 2 a 3 litros de água e tenha boas escolhas alimentares para evitar a formação de um cálculo renal. No mais, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui embaixo que eu respondo para você. Aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link lá no grupo do Telegram. Esse grupo tem vários pacientes que têm cálculos renais, tem uma troca bacana de informações lá. Entra nesse grupo, conte a sua história e vem fazer parte aqui da minha comunidade. Segue também minha conta lá no Instagram, lá eu dou dicas diárias aí sobre cálculos renais e outros assuntos na urologia. É @doutor.tiago_guirro sem H. Tá certo? Espero que tenha gostado. Eu sou o Dr. Tiago e até o próximo vídeo.